Fala galera, tudo bem? Sou o Guto Rocha da PM Web. Eu tô aqui durante o AI Brasil Experience a convite da Monkin para comandar um bate-papo com um grande amigo de muito tempo, Maurício Bastos. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Guto. Uma honra estar aqui com você num evento tão incrível, né? Já foi uma quantidade de insights absurda aqui em poucas horas e com a certeza que esse bate-papo também vai ser muito enriquecedor. Eu imagino que todos os fornecedores de tecnologia no Brasil hoje já te conhecem. Mas vai que tem outras pessoas nos ouvindo, né? Te apresenta. Legal. Bom, vamos lá, cara. Eu sou Maurício Bastos, CTO do grupo Asas 2154. 13 anos na companhia. E o Asas hoje ele forma o maior grupo de moda da América Latina. São 27 marcas. Certamente você que está nos ouvindo aqui acompanhando conhece alguma ou algumas delas. Estamos falando de Arezzo, Schutz, Anacapri, todas as marcas, né, do grupo Reserva, Farm, NV, Cris Barros, Hering e assim por diante. Então, lifestyle masculino e feminino é um pouco do nosso escopo. Sou responsável por tecnologia e também pela frente aí de vendas digitais. Mas tu não começou como CTO lá? Não. Como é que tu começou e como é que foi parar nessa cadeira? Vamos lá, acho que eu gosto sempre de falar que o mais importante, né, para quem está nos ouvindo, acompanhando também aqui, em termos de carreira, desenvolvimento, é você estar sempre em movimento. E olhando para frente, acho que olhando aqui o evento de hoje é uma prova disso. Até voltando mais atrás, eu lembro do meu trabalho, quando eu fiz a minha conclusão de curso no universo da propaganda, eu usei uma citação que dizia o seguinte: quem enxerga 3 dias à frente, é um provérbio, será rico por 3.000 anos. Então acho que estar à frente, olhando o novo, é super importante. Então eu sempre fui bem inconformado com isso e eu vinha trabalhando na área de marketing e tecnologia. Comecei a entrar no mundo de e-commerce e aí no mundo de e-commerce eu fui chamado então para entrar no Grupo Arezzo. Na época recém tinha feito um IPO, o ano era 2012, o IPO foi 2011, para começar o e-commerce da marca Schutz. Então a marca vinha crescendo, o grupo vinha crescendo, mas não tinha operações de e-commerce. Arezzo tinha e-commerce? Também não tinha. A Schutz foi a primeira e acho que o mais interessante é que o e-commerce já era uma tese provada no mundo. Falando de calçados, a gente já tinha, olhando para fora, o próprio case da Zappos, né, o grande case de calçados. Já tinha sido comprada pela Amazon nessa já, altura? acho que foi 2010, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Então já era um case de bastante relevância, só que tinha um pouco de medo na empresa, e aí acho que conecta até com uma história de transformação digital, de que a gente não tinha dúvidas que e-commerce era um business. Mas será que no nosso negócio, sendo oriundo de indústria, uma empresa fundada nos anos 70, então oriundo da indústria, e no mundo muito focado em franquias, será que a gente saberia operar um e-commerce? E o fato é que no começo o e-commerce ele era o patinho feio. Todo mês fazer fechamento fiscal, contábil e trimestre que a gente tinha que reportar, sempre dava problema. Então o e-commerce não fechava, tinha que chamar o pessoal de contabilidade, bater número, nota. Então eu lembro que no começo assim, era muita força para provar que o negócio continuasse existindo, porque era mais fácil fechar do que seguir rodando. E naquele momento, nosso e-commerce era bem menor do que as nossas lojas. Hoje, obviamente, é maior do que todas elas juntas. Mas na época era uma operação bem pequena. Mas foi assim que eu comecei, e-commerce da Schutz. Como deu muito certo, a gente foi fazendo ali o rollout, desenvolvimento de todas as marcas. Então teve de Arezzo, Anacapri, todas foram tendo aí seu estágio online. Tu lembra quanto é que vendeu no primeiro mês? Cara, não vou lembrar, talvez, precisamente o primeiro mês. Mas não tá longe disso, tá? A gente vendia alguma coisa na casa aí de 200 a 300 mil reais. Eu lembro que quando a gente começou a operação, teve tantos problemas operacionais que a gente chegou a rampar a receita e depois foi pro buraco. Foi um pouco menos de 200 mil. Só que no mesmo ano, né, no mês ali já de 2012, de junho para julho, a gente tinha muito estoque antigo também, entendeu? Tinha oportunidade de escoamento. A gente bateu o primeiro $1 milhão. No mês. No mês. E aí foi algo assim completamente disruptivo para a empresa até perceber que o negócio que era um canal novo, formando uma base de consumidores. E isso só Schutz. E só Schutz. Tinha tanto potencial. E aí a escala foi absurda. Se eu pegar aqui ano a ano e depois entrando outras marcas, a gente foi de... O primeiro ano que foi incompleto foi 1 milhão. Aí foi de 1 milhão para 10, para 23, 44, 68, 69, 100 milhões. Então em 2016 o negócio já era de 100 milhões. Então um negócio que começou vendendo 1 milhão no primeiro ano, em 6 anos, não, 4 anos. É isso aí, 5 anos. Chegou em 100 milhões. Isso aí.
E hoje o número é público, Maurício? Sim, os números são públicos hoje, e aí, claro, hoje quando a gente fala como asas, a gente tem uma operação digital já bem maior, né, que ela já passa bastante aí dos 3 bi, olhando o grupo como um todo, mas se olhar só essa fatia, esse recorte do que era a unidade ali de calçados e bolsas, com chutes, areias, etc., já é um negócio de mais de 1 bi. Então foi do 0 ao bi em 12 anos. Um pouco antes, porque a gente já passou do bi, então, mas é um pouco menos que isso. 0 ao bi em 10 anos. Dá para falar mais ou menos por aí. Como é que a gente pega essa experiência, olha para o que está acontecendo em AI hoje, no meio desse evento, o maior evento da América Latina de AI, que a gente está aqui convidado pela Monkin, que fez a gentileza de nos dar essa oportunidade de ter essa conversa, e projeta o quanto que AI vai representar nos próximos 10 anos para um grupo do tamanho de vocês. Legal. Acho que para quem está nos ouvindo aqui, acho que menos do que falar do necessariamente projetar AI, acho que a grande lição que eu tive foi de ter patrocinadores dentro da empresa, e tem que ser, né, de cima da organização. Então, Alexandre Birman, nosso CEO, por exemplo, foi um cara que sempre deu espaço para a gente poder testar, experimentar, isso foi fundamental. E a gente procurou proteger essa inovação. Então, eu vejo que a AI hoje, falando sobre isso, segue o mesmo caminho. Porque tem o hype, né, que tudo com AI ali aumenta o valuation, né, vira uma coisa, meio uma caixa mágica, só que tem aquilo que é geração de valor de fato, que às vezes não é tão sexy. Às vezes é usar AI para automatizar um processo ali, como a gente estava falando de notas do financeiro, não é tão bonito, tão bacana de contar a história, mas é produtividade e eficiência. Então, acho que poder ter espaço para experimentar e saber que no começo vai ter muito desapontamento, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala na disrupção e fala no framework, né, da exponencialidade, lá do Peter Diamandis, né, que até você me deu o livro, se eu não me engano, né? Você que me deu o livro, né? O livro que... Essa história é muito boa. O livro fazia um evento de inovação lá em Campo Bom. E aí eu tentava vender para o Maurício durante muito tempo. E aí ele me chamou para fazer uma apresentação num evento que reunia todo mundo, né? Que tava trabalhando no e-commerce e vinham outros parceiros. E aí eu tinha conhecido a turma da Singularity University. Pensei, cara, acho que o Maurício vai curtir isso. E eu trouxe um livro, entreguei para ti e falei, cara, tu vai gostar. Acho que deu o quê? Uns 2 meses tu foi para Califórnia? Foi mais ou menos isso aí. Foi logo em seguida. E assim, esse livro também foi... E é um livro difícil de achar, viu? Depois eu tentei presentear alguém, eu não consegui encontrar. Talvez hoje seja mais fácil. Mas o ponto que eu ia conectar aqui da história do livro e da exponencialidade é que logo depois que você digitaliza, e aí no caso a gente poderia agora transferir para a ideia de eu transformo em AI, o primeiro D depois do digitalizar ali, né, que eu digitalizei, é a decepção. E com a AI é a mesma coisa. Porque você criou um negócio novo, daquele oba-oba, e o pessoal vai dizer, nossa, mas eu achei que ele já fazia essas integrações, mas eu achei que estava tudo resolvido, não sabia que tinha mais essas etapas. Ah, o modelo é legal, mas ele meio que é um piloto, ele não é um software em produção. Então tem aquele momento de uma decepção, só a grande questão é, depois da decepção, o próximo D já é o da disrupção, ou seja, depois que você virou aquela curva, você explode. E o que acontece é que nesse vale, né, de que eu digitalizei, eu transformei em AI e eu me decepcionei, muita gente morre pelo caminho. Então, com transformação digital foi igual. E a gente viu que o que fez as organizações no Brasil, né, parte delas conseguiram passar para o digital e parte morreu, não se atualizou, foi justamente a questão da cultura. Empresas que não tinham a cultura de inovação não souberam fazer aquilo prosperar. E é difícil, porque as organizações, de maneira geral, a gente fala que elas têm anticorpos para poder atacar e matar tudo aquilo que quebra o status quo. Porque trazer AI para uma organização, pegando esse gancho que você colocou, é mostrar que o cara do financeiro vai poder programar sem chamar a TI. Porque ele vai ter capacidade aí de no-code ou low-code de desenvolver soluções para ele. E aí isso gera numa organização certos balanços, né? Então eu enxergo mais ou menos por aí. Acho que a sua visão deve ser parecida com essa, não? Eu acabei de fazer a apresentação aqui. Então, quem quiser ter acesso a essa apresentação, vai lá em gotas.com, resgata a Gota com o código PMWeb e vai receber. E eu mostrei ali o gráfico do Gartner, que ele mostra o que é da porta para dentro, o que é da porta para fora e o que é AI no uso diário e AI que é disruptivo. E esse exemplo que tu trouxe do financeiro, ele é da porta para dentro e é no dia a dia, que não é uma disrupção,
mas isso atende o objetivo de melhorar a produtividade. Que eu acho que esse é um dos grandes desafios. E é interessante que quando a gente faz as sessões de aculturamento, os rituais de compartilhamento de conhecimento dentro da PMWeb, não está restrito a algumas áreas o AI. Porque muitas vezes o cara, não, isso vai para a área de criação, que vai usar lá a imagem, é para o cara da redação que vai usar o texto, é o cara dos dados. Não. Como é que eu diminuo o fluxo de processo burocrático no meu administrativo comercial? Como é que eu melhoro o meu contas a pagar? Como é que eu fico com menos dependência de outras áreas? Como tu bem trouxe aí da área de TI, ter menos dependência. Só que, claro, numa organização, tu acaba redistribuindo poder. Exatamente. Essa palavra que eu ia usar exatamente. Isso mexe muito, né, com as organizações, com as pessoas, mas o fato é, você só consegue ser uma organização ágil, né, em escala se você trabalha descentralizado. Porque imagina, né, que eu tenho no centro aqui, digamos, tecnologia, e a organização está em volta da tecnologia, toda solução ela tem que ir até o centro, gastar uma energia para poder voltar até as pontas. Se eu empodero as pontas, né, esse entorno, eu torno toda a organização muito mais rápida, muito mais escalável. Isso, inclusive, casa com um conceito que a gente trabalhou muito dentro da companhia, de um livro muito legal que chama Mentalidade do Fundador. Né? Em inglês é o Founder's Mentality. Dos autores Chris Zuck. Isso aí, é o Chris Zuck e outro não vou lembrar, mas é uma dupla. Que são da Bain Company. Exatamente, é o Chris e inclusive o outro, agora me falhou o nome, é o nome Jimmy, é engraçado. É o Jimmy alguma coisa, porque a gente trouxe ele para trabalhar com a gente. Chegou a ler o livro anterior deles, que é o Lucro a Partir do Core Business? Não li. Esse é o primeiro e quem me indicou esse livro foi o Galó. Que legal, mas eu li o terceiro. Ah, esse eu não li. Que é o Poder dos Modelos Replicáveis. Mas voltando ao gancho, né, quando a gente fala da questão ali da mentalidade do fundador, né, o que ele conta, né, traz como conceito, que é a jornada de uma empresa. A empresa, via de regra, nasce com o empreendedor, nasce pequena, né, ágil, mas não tem escala. A empresa cresce e ganha essa escala, mas ela já não é mais tão ágil. E aí o que acontece é, o normal dessa empresa que cresceu, né, e perdeu essa agilidade, mas ganhou escala, é que ela se torna uma empresa incumbente. E incumbente é a empresa que ela está indo em queda livre, né, para a sua desgraça. Que ela se torna lenta, burocrática, pouco inovadora. E a proposição dessa ideia, da mentalidade do fundador, desse modelo ágil organizacional, é que eu seja uma empresa com escala, mas leve. Como se a minha empresa fossem várias empresas ou várias startups dentro de uma empresa. E em uma empresa que não nasceu digital, fazer a transição para esse modelo é muito difícil, é quebrar muito paradigma, né? É trazer uma mudança de visão difícil. Por isso que eu digo que quem está nascendo hoje como companhia e já nasce digital, já nasce dentro de um outro espectro aí de cabeça, mentalidade, que é mais fácil. Agora, quando a empresa tem um legado do analógico, do antigo, é bem mais complicado. Tá, então, nesse período, 13 anos de Arezzo & Co. E o Maurício nunca aceitou a minha sugestão de nome, que era Aroma, aí virou Asas, né? Mas passaram muitas transformações, né? Porque a gente sai de uma empresa, vira uma empresa que comprou outra, vira um conglomerado gigantesco. O digital, que era o e-commerce, vira o digital, vira a transformação digital, vira toda a tecnologia. Como navegar nessas transformações e conseguir levar as pessoas junto? Porque eu fico pensando hoje, a gente consegue fazer mais leve as transformações porque a gente tem auxílio da tecnologia. Antes era mais pesado para as pessoas, porque a gente tinha que usar a tecnologia, mas consumia muitos as pessoas. E aí algumas pessoas acabaram não continuando, né? Que é o que está num outro livro bacana, que é o Criatividade S.A. Legal. Que é não sei se tu já teve a oportunidade de ler, que é da história da Pixar. Como foi traumático fazer o Toy Story, né? Será que agora com o AI a gente vai conseguir fazer essas transformações menos traumáticas? Me ajuda a desenrolar esse novelo aí. Olha, cara, eu diria que a minha perspectiva, né, pessoal aqui é que, infelizmente, eu não acho que vai ser menos traumático. Acho que na perspectiva de tecnologia, sem dúvida, a ferramenta vai ser muito mais fácil, muito mais simples,
e qualquer pessoa com conhecimento muito mais básico vai poder trabalhar. Então, acho que isso é algo que a gente vai ganhar muita agilidade, já está ganhando, sem dúvida. O que é o ponto que eu acho que não muda do traumático? Que tem uma questão nessa equação toda que não muda, que é o ser humano. E o ser humano, né, para o bem ou para o mal, ele não vira uma chave instantânea. Né? Não é assim, pô, expliquei para o Guto agora que a empresa está saindo daqui, indo para ali, ele comprou a ideia, está junto, vamos lá. Oba! Ele leva tempo. Tanto é que tem uma das frases clássicas de outro, né, grande autor, esse aqui brasileiro, né, do professor Falcone, que também é um dos nossos grandes gurus, e ele conta uma história de um cara que se transformou numa empresa, e ele fala, não, professor, eu preciso mudar minha empresa para o próximo ano. E aí ele conta, né, na verdade de um outro consultor, né, que ele conta a história. E o cara fala, não, vai levar 3, 5 anos. O cara, não, você não está entendendo. É pro ano que vem que eu preciso mudar a empresa. Aí o cara se irrita e fala assim, não, você não vai. Porque as pessoas não mudam em menos do que 3, 5 anos. Então eu vejo que esse processo das pessoas acaba sendo mais doloroso. Claro que tem ferramentas para trabalhar isso. Acho que a questão da cultura, muitas vezes negligenciada, não só como falar cultura ou estabelecer princípios, mas trabalhar isso fortemente como um pilar estratégico, é um ponto fundamental. E eu diria que a clareza de para onde a empresa está indo também é importante. Que muitas empresas estão no meio desse processo de transformação, mas não são transparentes para explicar para os seus times para onde elas estão se dirigindo. E mais do que isso, para mim, que foi assim, o que me deu o grande estalo dessa virada, é que eu preciso conectar as pessoas com a direção. Até tem um desenho que eu montei ali que esquematiza isso. Mas o que faz a pessoa atravessar essa ponte é o propósito. E aí o propósito ele tem que ser, obviamente, o da organização, só que eu tenho que ter pessoas conectadas com esse propósito. Então, se o propósito da organização mudou e as pessoas que estão na organização não estão alinhadas a esse propósito, elas não vão ficar e elas vão sofrer. Então, acho que coordenar isso com a tecnologia é muito importante. A parte técnica vai ficar mais simples, mas o ser humano não. Né? O ser humano ele tem ainda, né, sua maneira de funcionar, de pensar, de se transformar, que ele leva algum tempo. Pode ser melhor trabalhado, mas leva algum tempo. E quebrar paradigmas, né, mudar a maneira como as coisas são feitas, dói no ser humano. Eu sempre falo, o ser humano é um ser de hábito. Eu gosto de ir no... Hoje não, que eu tenho carro elétrico, né? Você também. Mas eu gosto de ir no mesmo posto de gasolina, comer o pão de queijo na mesma padaria. O meu é híbrido, então eu sempre passo na então Shell. Você vai no posto ainda, eu não vou no posto mais. Então, a gente gosta de fazer tudo do mesmo jeito. E aí, quando muda isso, e o mundo hoje é isso, uma mudança constante, você fica incomodado, né? Tira você da sua zona de conforto. Que até tem uma provocação do outro amigo nosso aí, do Murilo Gun, que fala, cara, não é a zona de conforto, porque conforto é bom, é uma zona de estagnação, né? A zona que você não está crescendo. Então, essa mudança e que envolve as pessoas, para mim, essa é a grande chave. Eu não sei se é isso que você observa nos seus clientes, né, como no PM Web, mas eu vejo que esse é o ponto que mais dói muitas vezes ali. É o ser humano na equação, não a tecnologia em si. Tem uma figura que apareceu 2 vezes na minha trajetória e eu acho legal dividir. A primeira vez, ela aparece com o Mark Hurd, que era o CEO da Oracle, e ele fala sobre a curva de adoção de cloud computing. Aí ele faz num gráfico, onde ele desenha numa vertical a adoção e na outra, o percentual de adoção, e na outra ele coloca o tempo. E ao invés de ser uma adoção que ela é linear, ela acaba virando uma curva exponencial. Por que isso? Porque os tomadores de decisão de tecnologia não iam mudar de opinião. Eles não acreditavam em cloud computing. O que acontece é, houve uma troca geracional e a nova geração entra e ela só acredita em cloud computing. Então, não foi gradual, foi de repente, na hora. E essa mesma figura, ela aparece numa apresentação do Reinaldo, lá do Mercado Bitcoin, quando ele fala sobre a adoção do Bitcoin pelos fundos de investimento. Com a mesma característica, a mudança geracional dos gestores de fundo. O cara que não acredita para o cara que passa a achar que é mandatório parte do fundo estar orientado daquela forma. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele demonstra o fator humano na adoção de novas tecnologias e novos métodos. Eu estava lendo agora um post no Instagram falando de um influencer sobre vender curso
e como que acabou a era do ticket baixo e do não sei o quê. E aí o cara dá uma explicação. Quando eu fui ler aquela explicação, é o que a gente repete, tu já ouviu isso várias vezes, sobre CRM há 15 anos. Só que precisou chegar o esgotamento até mesmo do negócio de vender curso na internet para que as pessoas começassem a discutir o valor gerado ao longo do tempo pelo cliente, né, que a gente chama de LTV, e que analisassem o custo de aquisição de cliente. Eu tenho uma máxima que o Maurício sempre gosta de usar nas palestras dele, me citando. Uma né? situação, viu? Faço essa menção honrosa aí, porque não apaga a fonte, que é a mídia gera receita e o CRM gera lucro. Só que muitas empresas só descobriram isso quando acabou o dinheiro da mídia, porque não tem mais como fechar a conta. Porque o ser humano que está ali, ele acaba não conseguindo ter essa visão de 3 dias, que é a visão do será que faz sentido eu só trazer cliente novo? Cara. E isso traz o que de novo? O fator humano. Então, não adianta a gente evoluir a tecnologia se a gente não desenvolve o ser humano. Eu quero devolver para ti e fazer uma pergunta individual. Quais foram as últimas 2 ou 3 coisas que tu conseguiu desenvolver? Cara, eu queria voltar, porque assim, falou tanta coisa. Tá, não, fica à vontade. Só guarda a pergunta aí para poder voltar para ela, mas você trouxe aqui alguns conceitos bem interessantes. Então eu lembro que um deles, quando eu até usei essa frase dentro do meu TCC lá do Enxergar à Frente, eu trabalhava em agência, isso era 2007, agência tradicional de propaganda. Tinha uma pequena área que trabalhava com o digital, que a gente chamava de no media ou serviços de marketing. Cara, sabe como que era vendido o trabalho que a gente fazia no online? Ele era brinde. Você fecha a televisão, fecha o plano, de brinde você ganha o digital. Então, a grande questão é, né, se você não trata essas coisas desde o início como sendo algo sério e algo real, você vai morrer. Então, aquilo que era brinde, logo ali na frente, eu até acabei indo depois, logo na sequência, ainda antes de 2010, para uma agência digital. E a agência digital que tinha serviço, que para quem vendia televisão era brinde, engoliu depois as agências que eram as tradicionais. E aí quando fala das organizações, que a gente estava conversando aqui, da transformação e dessa curva da adoção, que eu tenho essa mudança de mentalidade, acho que tem uma grande oportunidade para quem, né, você que está aqui nos ouvindo, escutando, para fazer, e é um momento oportuno assim e raro na história, acontece algumas vezes, e se você aproveitar, você tira uma vantagem, que é você conectar as gerações de transição. Então, de maneira não tão bem pensada, né, tem um outro amigo nosso que eu gosto bastante, que é o Walter Longo, que ele usa a ideia do nexialista, que é o cara que conecta as pontas e cria nexo, resolve o problema. E eu me enxergo muito nisso. Então, o meu lado da tecnologia veio de uma maneira muito pessoal, né? Então, quando eu nunca vou esquecer, eu tinha 8 anos, isso era 95, meu pai me levou para fazer um curso que chamava Explorando a Internet, que dizia, a internet está aqui, agora o que a gente faz? Quando eu vi aquilo, explodiu minha cabeça. Que eu olhei, cara, tem um mundo. E aí eu olhei, como é que eu faço uma coisa no meu computador e boto na internet? E comecei a aprender. A gente está vivendo isso com AI agora. E o que eu encontrei nas organizações e por onde eu passei é que eu tinha essa troca de geração. Só que eu estava bem no meio do caminho. Então eu tinha vindo de um mundo sem internet, passei pela internet, né, no começo do processo ali da linha de escada, internet 0.1, 1.0, né, não tinha ainda banda larga e todos os conceitos que a gente tem hoje. E já via um novo mundo. E aí eu consegui conectar as organizações, porque eu conseguia, né, dialogar com quem era uma geração nova e com as gerações que, de algum modo, né, estavam dominantes das organizações e tinham uma cabeça mais antiga. Então, acho que esse processo de você ser a ponte entre os dois mundos é muito único e muito especial, porque você consegue pavimentar um caminho certo numa hora que daqui para frente é a história do 0 ao bilhão. Era um canal que não existia e hoje esse canal já é, né, de muitos bilhões, como a gente falou aqui do digital, já é 25% da receita da empresa, já vem dessa linha aqui. Então, acho que isso tem um pouco aqui do que da transformação. Mas a sua pergunta que você queria fazer era sobre o quê? Sobre qual exemplo aqui? O Maurício. Quais foram as últimas habilidades desenvolvidas ou hábitos transformados? Cara, é uma pergunta profunda, assim, mas o que eu diria que eu tenho tentado me forçar, né, como hábito é a questão do uso da AI.
Porque como você não está acostumado a usar para tudo, né, você tem que pensar, né, ou travar. Estou desenvolvendo alguma coisa, travei na minha ideia, no meu conceito. Vou acessar AI. E aí eu tive no evento, né, esse ano no Vale do Silício, né, com brasileiros, empreendedores, gente local também do Vale. E aí um professor falou, cara, usar a AI aumenta, sei lá, 50 pontos do meu QI. Então não tem por que eu não usar. Só que eu esqueço de usar. E ele é um cara bem mais velho que a gente. Então o que ele falou? Eu trabalho aqui com 3 monitores. O terceiro monitor é AI. E está sempre aberto os principais modelos que eu uso. Porque eu estou trabalhando e eu estou vendo ali que qualquer coisa eu tenho esse ajudante conectado comigo. Então eu tenho tentado me forçar a usar isso de maneira mais recorrente, porque é algo que intuitivamente, eu vou voltar para o caminho antigo porque eu sei fazer mais rápido. É que nem se eu voltar mais tempo atrás, aí não sei se você era gamer também, aí, mas eu jogava lá Quake, Doom, Quake Online com internet de escada ainda. E aí eu lembro que teve a transição, que eu jogava tudo no teclado, né? Então mirava, apontava, atirava, e aí a galera começou a usar o mouse para poder fazer a visualização ali de mira, para cima, para baixo e tal, antes de você quiser aquele page up, page down. E aí eu fui tentar usar aquilo, cara, e eu falei, não, vou voltar pro meu page up, page down aqui, porque eu sei mexer melhor. Que é a curva da decepção. Exatamente. Que, cara, não consegui, não me dei bem com esse negócio. Só que um pouquinho tempo depois, a galera que tava no mouse tava arrebentando, que era muito mais ágil, muito mais eficiente. Só que eu não tinha esse hábito de fazer ainda. Então, acho que se chega a disrupção, e aí tu só morri. Então, cara, exatamente. Mas eu fui rápido, eu entendi que tinha uma mudança que eu precisava me adaptar. Então, você sair na frente em relação a isso é super importante. Então, eu diria que esse hábito, né, em relação ao uso de AI é super importante. E na empresa a gente tem cobrado isso de todos os níveis. Então, o Guto foi lá, trouxe um trabalho para mim, eu perguntar, Guto, você usou AI? Não usei. Cara, deveria ter usado. Ou o Guto chega para mim, né, como gestor de uma área, e fala, Maurício, preciso de mais 2 headcounts. Minha pergunta para ele é, cara, você não consegue resolver isso com AI? Me prova que você não resolve com AI para eu liberar que você traga mais headcounts. Isso aí o Shopify está fazendo, né, dando um exemplo. Então, acho que trazer isso como uma mentalidade core é super importante para forçar essa adoção aí de algo que já é, nessa altura aqui, irreversível. A gente está aqui no AI Brasil Experience, né, o maior evento de AI da América Latina, mais de 10 mil pessoas, a convite da Monkin para fazer essa conversa. Eu sei que a tua agenda ela é altamente concorrida, tu te divide entre Campo Bom, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Blumenau, Vitória. Tu veio para esse evento, tu escolheu estar aqui. Sei que tu não consegue estar em todos os eventos que tu gostaria. O que tu tá tirando dessa experiência de vir aqui num evento que começa, que tu não tinha muito que saber o que tu ia encontrar? Legal. Primeiro eu queria dar parabéns aí pro pessoal do AI Brasil, porque acho que alinhado com o que o Diego, né, também um grande amigo, aí, CEO do iFood, falou, a gente costuma ter aquela síndrome de vira-lata, né? Então tudo que é inovação, que é legal e tal, vem de fora. Até eu lembro quando eu fui trainee numa empresa de mídia, estava sendo entrevistado aí um processo de ali, onboarding com um vice-presidente. E eu queria criar uma área de inovação. Eu perguntei o que ele achava. Ele falou, Maurício, eu não sei, mas me parece que acho que a gente vai ter que importar uma garagem do Vale do Silício, porque é só lá que acontece. E claro que tem uma questão de ecossistema, do ambiente que é propício, mas o fato é, ter esse evento aqui é super importante. Colocar a bandeira de AI e falar, vamos levantar e mostrar o que os brasileiros estão fazendo, é riquíssimo. E a gente não conhece, não tem ideia da quantidade de coisa legal que já existe, que a galera está criando comunidades, estão se ajudando, e muita coisa no Brasil aqui sendo assim, referência para coisas fora do Brasil. Então eu diria que assim, parte, né, de estar aqui nesse evento é um grande orgulho para ver o que o Brasil está fazendo, e tem muita coisa aqui. E falando dos insights, acho que um dos principais que eu tive aqui foi muito a questão da comunidade. Porque eu estava num laboratório aqui numa das salas menores, pessoal falando ali de desenvolvimento de agentes, modelos e como as coisas são fáceis, né? Sem ser desenvolvedor, você faz coisas complexas, né? Sem código. E aí ele falou assim, pessoal, a chave desse negócio aqui, ela é comunidade. Por quê? Porque o seu produto, hoje, amanhã no máximo, qualquer um vai copiar com um clique. Pega esses modelos de coding aí das grandes linguagens, você pega o site, a ferramenta do Guto e vou dizer, copia, ele faz igual.
mas a comunidade você não copia. Então, acho que isso é um tema que transcende. Comunidade, eu diria que é uma palavra-chave aí para o desenvolvimento de tudo que a gente está fazendo com AI, da importância desse evento e um grande insight aí, criar comunidade, se conectar com comunidade, criar e co-construir com essas comunidades. Então, aqui a gente precisa fazer um agradecimento ao Pedro Camoleira, ao Alexandre, ao Léo, que são os caras que criaram essa comunidade. O AI Brasil começa numa comunidade de WhatsApp, numa discussão, aí vai virando um negócio e se transforma nesse evento. Então, parabéns para os que começaram, parabéns para todo mundo que faz parte. E eu concordo contigo, assim, eu acabo, parte do meu negócio é estar em contato com nossos clientes, eu frequento os eventos no Brasil, fora do Brasil, e, de novo, eu reforço o que tu trouxe, é muito legal ver um evento com essa proporção, com essa dimensão, com essa organização, com essa qualidade e olhando os casos que geram impacto globalmente. Quando a gente entra por aqui, tu falou do Diego, né? Não tem como não falar do iFood. O iFood é uma empresa brasileira que consegue tomar uma proporção global com a Prosus, conquistando o mercado, aplicando AI. Eu tive a oportunidade mais cedo de gravar um outro podcast com a Cris Sider, nossa cliente lá no iFood. E eu acho que é um momento da gente pensar, cara, ontem, né, a gente está gravando isso aqui no dia 30 de outubro. Ontem foi o dia que o Nubank passou o valor da Petrobras, o valor de mercado. Pode ser que se você estiver ouvindo isso aqui daqui a um mês, daqui a um ano, isso tenha mudado. Mas é muito importante que a gente consiga saber que na nossa geração profissional, né, a gente viu uma empresa com 10, 12 anos gerar o valor de mercado para superar o negócio do petróleo, que é o negócio da Petrobras. Então, assim, você que está nos ouvindo, acho que o Maurício deu o caminho, mostrou, né? Foi do 0 ao bilhão, entrou como era gerente de e-commerce, mano. Qual que era o cara? Gerente de e-commerce. Gerente de e-commerce, hoje comanda toda a área de tecnologia do maior grupo de moda do Brasil. Comanda a Vans também, para os que gostam aí da marca, são fãs que nem eu. Dá para fazer. As ferramentas estão disponíveis. Mas eu acho que o último recado que eu queria que tu desse, o nosso tempo está indo, como pais que somos, aonde que a gente tem que levar os nossos filhos para eles terem a cabeça explodida igual tu teve pelo teu pai no curso de Explorando a Internet? Legal. Acho que tem duas coisas, né? De entender um pouco do que são os gostos, né, dos nossos filhos e como que isso casa com uma agenda de tecnologia, o que pode ser feito. Então, eu vou dar um exemplo pessoal aqui da minha filha. Ela está fazendo trabalho, uma feira de ciências na escola, e ela escolheu como tema e fez um trabalho muito legal, assim, modéstia à parte, né? Eu sei que os pais são corujas, mas tentando trazer livre de julgamento, fez um trabalho super profundo sobre a questão da vulnerabilidade das mulheres, e ela pegou um contexto específico que é as mulheres, para poder, tanto no contexto digital, né, sofrem assédio, como também no contexto ali de urbano de deslocamento. E ela trouxe a ideia da cabeça dela ali, ela e a amiga dela, a dupla dela, de criar uma solução, um aplicativo, para poder fazer que as mulheres pudessem traçar rotas, se conectar com outras mulheres e entender se elas estão em segurança para fazer essa rota, né, da melhor maneira. Deram um nome bem legal também de Walk Her. E aí, quando ela trouxe essa ideia, eu falei, filha, sabia que a gente pode desenvolver isso? Ela assim, como assim? Eu falei, não, eu te mostro, a gente pode desenvolver e, de fato, transformar essa ideia em algo palpável. E a gente usou a solução aí de AI do Lovable, em pouquíssimo tempo, nós nem investimos tanta energia, fizemos o aplicativo. Está pronto, né? É um protótipo, não 100% funcional, mas está pronto. Então, acho que mostrar para os seus filhos as ferramentas e como as ideias dele, se ele gosta de desenhar, criar, ele vai poder usar o Midjourney, que é um pouco talvez mais criativo. Se ele quer desenvolver apps, pode usar um Lovable, ou programar um site, pode usar o modelo de coding do Cloud. Apresentar isso, cara, é altamente disruptivo. E diferentemente da minha época, né, hoje as comunidades, a base para esse desenvolvimento, elas estão prontas. Quando eu aprendi a programar em HTML, CSS, um pouco de JavaScript, não tinha. Eu criei um site no Microsoft Word, né? Falei, como é que eu coloco esse site, do meu time, do Grêmio, inclusive. Falei, criei uma página do Grêmio, como eu coloco na internet? Eu não sabia como fazer. Aí eu fiz amigos na internet que me ensinaram a programar. Eu programava, mandava o código pro cara. O cara mandava de volta, eu aprendi o que era um FTP, como que eu subo isso. Eu demorei muito tempo. Hoje isso está pronto.
Então é conectar nossos filhos nas comunidades e ferramentas que eles têm uma pista livre para voar. Essa é a minha dica. Como é que a galera te acompanha, Maurício? Legal, você pode me acompanhar de várias maneiras, né? Então, talvez as duas mais práticas aí no Instagram é @vjet ou no LinkedIn, procurar por Maurício Bastos, vocês vão me encontrar também. E quem acompanha o Maurício e está assistindo esse podcast por causa dele, quiser me acompanhar, vai lá no LinkedIn ou no Instagram, @GutoRocha, ou segue a PMWeb em qualquer uma dessas redes. Quero agradecer, Maurício, teu tempo. A gente deu uma estouradinha aqui, mas quero principalmente agradecer a Monkin pelo convite e parabéns, porque essa experiência, literalmente, do AI Brasil é sensacional. Muito obrigado e encerra aí para nós, Maurício. Muito obrigado. Não, só tenho a agradecer aqui, pessoal. Grande evento. Uma honra estar com vocês aqui, compartilhar conhecimento. Fico à disposição aí de quem acompanhou, curtiu o conteúdo para trocar. E é isso aí, gente. Formem comunidades, vamos construir juntos e vamos transformar o Brasil numa potência de AI. Talvez não na criação da linguagem, mas no país mais criativo, que é o nosso foco, em usar as linguagens, modelos, para trazer soluções reais. Valeu!